Quando eu te mostro este sorriso, você acha que aqui tem lente de contato nos dentes? Que tal então este aqui? Será que sim? Será que não? Se tiver, quantos dentes tem lente de contato dental? Um dente, 4 dentes, todos os dentes? Se você então não respondeu com exatidão e certeza, você precisa mesmo assistir a este vídeo a respeito de lentes de contato dentais. Mas para te explicar o que é uma lente de contato dental, eu prefiro te contar a história de um paciente meu, que eu vou chamar aqui de Luiz, porque eu tenho certeza de que você vai gostar da história, talvez você se identifique com algo e também vai gostar de conferir o antes e o depois do tratamento dele. A verdade é que Luiz tinha 25 anos e, apesar da pouca idade, ele carregava um trauma desde a adolescência quanto ao seu sorriso. E convenhamos, ele tinha razão, porque os seus dentes estavam manchados, quebrados, mal posicionados, bastante desgastados, é só você observar, e também não estavam em sua melhor saúde. Então ele me confidenciou que ele passava muitas vezes por uma pessoa sisuda, um cara mesmo mais na dele, porque ele não se sentia à vontade de sorrir em público, de fazer fotografias sorrindo, e isso o carregava, isso o maltratava psicologicamente. Tanto é que ele sonhava em ter um belo sorriso, mas não sabia como. Acontece que Luiz ouviu bastante falarem a respeito dessas tais de lentes de contato. Porém, quando ele via os casos de alguns artistas ou até pessoas que ele conhecia que colocaram essas lentes, ele achava aquele sorriso artificial. Ele percebia que eram muito brancos os dentes, muito grandes, desproporcionais, e ele olhava para aquilo e dizia: caramba, eu não quero parecer ridículo com o meu sorriso. Então, ele vivia traumatizado com o seu sorriso, queria uma solução, mas não conseguia achar nada que o agradasse. Um belo dia, enquanto Luiz navegava nas suas redes sociais, por acaso ele encontrou o meu perfil. E quando ele viu a mudança que eu trazia para o sorriso dos meus pacientes, ele pensou: nossa, mas o que será que esse dentista faz que ele consegue transformar o trauma dessas pessoas na realização do sonho de terem um belo sorriso? E foi aí que ele percebeu que essa mudança vinha pelas lentes de contato dentais. Foi a partir daí que ele começou a quebrar todo aquele conceito pré-estabelecido que ele já havia formado a respeito delas. E aí você pode me perguntar: Dr. Carlos, por qual motivo eu colocaria uma face inteira de porcelana no meu dente? Vamos ver então no caso do próprio Luiz. Veja que ele tem os dentes amarelados, desgastados e também que a placa bacteriana está bem aderida ao dente dele. Esses aí são 3 motivos claros para podermos colocar lentes de contato dentais nos dentes de um paciente. Por exemplo, quando fazemos um clareamento, que é uma ótima alternativa para clarear, para trazer uma cor mais bonita, esse clareamento vai embora se nós tomarmos café ou alguns outros tipos de alimento, como por exemplo, refrigerante à base de cola, chocolate, vinho tinto, suco de uva tinto. Esses são motivos que fazem os dentes voltarem à cor de antes em um ano e meio, talvez antes, talvez no máximo 2 anos depois do clareamento. Mas deixa eu te dizer, uma porcelana é 100% inorgânica. Isso quer dizer que ela não sofre degradações químicas. E o que isso quer dizer, Dr. Carlos? É que elas não mancham nem perdem a cor. Ou seja, enquanto o dente envelhece e escurece, a porcelana mantém-se bonita e jovem todo o tempo que ela ficar na boca do paciente. Então a cor já seria um bom motivo para instalar uma lente de contato dental. Outra questão é esses quebradinhos que ele tinha nos dentes. Esses quebradinhos aí quer dizer que ele, por algum uso errado, como por exemplo um bruxismo, ou por exemplo um rangimento de dentes, ou roer unha, não sabemos o motivo correto, mas ele simplesmente desgastou os dentes dele. Por esse motivo, nós podemos restabelecer esses dentes de forma resistente. Alguns tipos de porcelana têm 4 vezes mais resistência do que o próprio dente, então ela é muito resistente, ela é muito confiável em longo prazo. E aí nós podemos restabelecer a anatomia do dente original com muito mais resistência, em muitos casos, do que o próprio dente. Outra coisa é, a porcelana, ela recebe uma camada final de brilho, um brilho em porcelana, que é muito liso, é muito polido. Então acaba ficando até mais polido que o próprio dente. E isso dificulta que as bactérias fiquem aderidas à superfície do dente. Então é muito mais fácil de limpar, é muito mais fácil de preservar a beleza e a saúde bucal. Então, esses são 3 motivos pelos quais nós podemos instalar lentes. Mas você também pode pensar na indicação de lentes de
de contato para pessoas que têm um desgaste dentário severo demais, muito maior do que o caso do Luiz. Por exemplo, olhe este tratamento aqui. O caso deste paciente, ele tinha muitos desgastes dentais. Se você olhar o planejamento, essa nova foto aí é o planejamento. Metade do dente ali, metade da boca dele está em cera, restabelecendo a altura que deveria ter, e metade é a boca dele como ele chegou até mim. Você pode ver que ele já tinha perdido metade da altura dos dentes dele. E juntamente com a metade da altura dos dentes que ele perdeu muita altura do queixo dele, ele perdeu muita altura na mordida dele. E isso fazia com que ele rangesse mais os dentes, com que ele tivesse dores na face e com que ele tivesse um aspecto muito mais envelhecido do que a idade que ele tinha. Então, olha o aspecto final após a mudança com lentes de contato dentais, restabelecendo a altura do sorriso desse paciente. Toda a face dele iluminou, toda a face dele alongou, os dentes ficaram mais bonitos, o rosto ficou mais bonito, até enrugações que ele tinha ali sumiram, porque ele parou de usar a boca dele de forma errada. É como se a gente estivesse andando com um pneu careca. A gente nunca vai ter estabilidade numa estrada dirigindo com pneus carecas. Então, o que eu fiz ali? Eu dei todo um arcabouço de mordida para esse paciente com lentes de contato dentais. Então, essa também é mais uma indicação bacana das lentes. Podemos pensar também a respeito de pacientes que não têm mais limite biológico, não têm mais tolerância biológica para receber um tratamento ortodôntico. O que seria tratamento ortodôntico? Tratamento com aparelho. Tem algumas pessoas que não aceitam mais, que não têm condição biológica de receber um aparelho. Ou, por exemplo, tem pessoas que não têm condição psicológica de passar por mais um tratamento ortodôntico. Eu não estou dizendo aqui que tratamentos ortodônticos não sejam uma ótima primeira opção, na maioria dos casos. É quando nós temos dentes apinhados, ou seja, dentes um por cima do outro, ou quando temos dentes separados demais, que chamamos de diastema. A ortodontia é uma boa solução. Mas tem pessoas que não têm limite biológico, por exemplo, já tem muita perda de osso, e se você for movimentar, esses dentes vão amolecer e podem cair. Ou, por exemplo, a pessoa não tem mais condição psicológica mesmo de passar por tal tratamento, porque ela já passou 1, 2, 3 anos num tratamento, aí depois de 5 anos teve que recolocar, uns 5, 7 anos teve que colocar outra vez, e a pessoa não tem mais paciência para esse tipo de tratamento. Então, para essas pessoas também é indicado com muita seriedade, com muito planejamento, fazer o uso de lentes de contato dentais. Por exemplo, neste caso que você está vendo. Este caso aqui é um caso em que a pessoa não tinha mais condição de usar aparelho ortodôntico e nós fizemos aí as lentes de contato dentais com bastante segurança. Vamos voltar para o caso do Luiz, que eu sei que você está curioso aí para saber de como é que ficou o resultado dele, porque até agora eu contei história, mas cadê a mágica? Eu vou te mostrar agora então. O Luiz, depois de apenas uma semana em tratamento, do início ao fim comigo, apenas uma semana, ele saiu deste aspecto inicial para este aspecto final. Então, você pode ver que, de fato, o sorriso dele, eu não inventei nada. Eu mantive mais ou menos a anatomia básica que ele teria nos dentes dele se ele não tivesse esses desgastes. É só você olhar nessa transição que a foto do dente dele antes é somente melhorado o dente dele em relação ao final. Né? Então, o final é melhorado em relação ao início. Então, quando a gente olha de outra posição, você pode ver que agora ele tem realmente um sorriso muito harmônico, um sorriso muito bem planejado, executado com lentes de contato dentais. Você pode ver aí de diversos ângulos que ele está realmente agora com aquele sonho do belo sorriso realmente realizado. Então, através das lentes de contato dentais, eu pude entregar ao Luiz o tão sonhado belo sorriso.